Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Chupacana Show, onde você encontra informação com descontração. E agora nós estamos em mais uma daquelas rodadas de entrevista que vem agregando muito para a história do setor sucroenergético. E hoje eu tô aqui o meu convidado, você já sabe quem é, afinal você viu aí no título. Ele é bacharel em administração de empresas pela Faculdade de Administração de Empresas, Serviço Social e Educação de Americana. Tem especialização em administração de projetos pela FEA, trabalhou no Planalçúcar de 1976 a 1983, é membro da Única, desde 1990, exercendo o cargo de diretor técnico de 2003 a 2022, então praticamente 22 anos. Hoje atua como consultor técnico da mesma instituição e é diretor da Planacan, Planejamento, Assessoria e Consultoria Limitada. É uma das principais lideranças aí do nosso setor, fez parte da história e vai compartilhar um pouquinho dessa história aqui com a gente. Então com vocês, meu amigo aqui, Antônio de Pádua Rodrigues. Pádua, seja bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço a oportunidade de contar um pouco da história aí desses 40 anos envolvidos aí com cana-de-açúcar. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Muito bom. Só antes da gente começar, Pádua, eu gostaria de agradecer gentilmente novamente o pessoal do Montsul, que nos patrocina aqui, acredita na iniciativa do Chupacana Show. Então, o pessoal lá dos Black, que está gentilmente cedendo os nossos petiscos. Se você não conhece, eles têm 2 restaurantes aqui em Piracicaba e são especializados também em eventos corporativos e tem um rango muito bom. Quem não vai dentro de um pratinho desse aqui é maluco, pô. Pô, gente, isso aqui é absurdo, pô. É dentro e dentro. Beleza, Pádua? Beleza. Muito bom. Cara, o que eu sempre começo com os nossos convidados que vêm aqui é contando um pouquinho da onde ele vem, da sua história e depois como é que ele começou a se relacionar com cana-de-açúcar. Eu sou nascido em Rio das Pedras, sou riopedrense. Nasci na Fazenda Santa Maria, onde era produtora de aguardente. Meu pai trabalhava na máquina de café e aí que eu comecei já, provavelmente aos 8 anos de idade. Nós viemos de uma família muito simples, muito pobre. E 8 anos de idade eu já cortava cana. Você foi cortador? Lá fui cortador de cana, lá na Fazenda Santa Maria. Na época que ainda você não queimava a cana ainda era colhida em palha. E você fazia feixes de 12 e 18 canas. Aí você amarrava esses feixes de cana, vinha a carreta, jogava nas carretas e ia pro engenho de aguardente. Então foi o início aí da minha vida. Desculpe, com toda a segurança do corte manual que nós temos hoje. Com toda a segurança do corte manual. Depois, acho que aos 10, 12 anos, eu fui trabalhar numa empresa de construção de móveis, cadeira, mesa, que era a família Rosamilha, também em Piracicaba. E lá eu fui passar a lixar cadeira. Lixei cadeira lá um bom tempo. Meu pai era dono do bar da estação em Rio das Pedras, era o principal bar. E nessa época eu consegui fazer um fundo de dinheiro para minha família, colocando várias crianças para vender sorvete em caixinha. Minha mãe, ela era especialista em fazer o sorvete esquimo. E aí eu pegava a molecada, com essa molecada colocava sorvete, iam para campo de futebol, para fazenda. E com isso nós fomos crescendo, criando a família. Perdi meu pai há 41 anos atrás, meu pai morreu muito novo. Eu sou o filho mais velho da família. E aí acabei assumindo também, todos os filhos, ajudando a criar. Nós somos em 5 filhos, inclusive a Denise é minha irmã, está comigo desde que meu pai morreu. Um beijo para ela que nos ajudou bastante aqui, viu, Desde Denise? o dia que meu pai morreu, eu peguei ela também para ajudar e para criar. E por uma condição, meu pai era amigo do prefeito lá de Rio das Pedras, que era o Álvaro Bianchim. E aí ele me colocou para trabalhar na prefeitura de Rio das Pedras. Isso com quantos anos? Isso eu já tinha 18 anos. Era aquele momento onde se implantava no Brasil inteiro a Lei 4.320 de 1964, que era o programa de atividades, de projeto, de pesquisa. E com isso eu me saí bem, fui ser professor em São Paulo, na faculdade, onde tinha todos os municípios para dar aula sobre orçamento. E aí vem a sequência, que foi a minha grande sorte, a hora que o Planalçúcar era vinculado ao Instituto do Açúcar e do Etanol, do IAA, e precisava de alguém que soubesse fazer orçamento, fazer projeto, fazer pesquisa, que conhecesse a Lei 4.320, e o Planalçúcar tinha que enquadrar nessa lei.
Aí sim eu fui selecionado no Plano Açúcar e fui para o Plano Açúcar exatamente para montar todos os projetos de pesquisa que haviam ali no Plano Açúcar. Entrei no Plano Açúcar em março de 76 e ao mesmo tempo também fui para o IAA, porque eu também não tinha ninguém no IAA que soubesse fazer o orçamento do IAA. Desculpe até te interromper, mas essa é uma dúvida que de vez em quando eu tenho e que muitos dos mais novos me perguntam também, aproveitar a sua bagagem, a sua história. Sempre quando o pessoal, a gente se refere ao passado, se refere IAA/Planalçucar, aquelas épocas do IAA. Você consegue contar pra gente qual que era a diferença e os objetivos das instituições? Depois eles se fundiram, continuaram separados, etc? Na verdade, ele começa em 1970 com o Dr. Gilberto Milerassi, né? Era um agrônomo, pesquisador do IAA, que cria um programa de pesquisa. Cria um programa de pesquisa junto de Maceió. Né? O José Gentil, que era aqui de Araras, tinha 4 estações experimentais, uma em Carpina, uma em Rio Largo, Alagoas, uma em Araras e a coordenadoria central era aqui. Na verdade, o Plano Açúcar era um projeto de pesquisa do IAA. O Plano Açúcar, projeto de pesquisa do IAA. Com objetivo de desenvolvimento de variedade. Isso, era um projeto de pesquisa do IAA voltado para a cana-de-açúcar. Então, o Plano Açúcar nunca foi independente, né? Ele sempre foi vinculado ao IAA. Ele era um programa de pesquisa do IAA. E o grande auge dele foi na implantação do PROAL. Em 1976, quando surgiu o primeiro carro, né? O carrinho, primeiro começou a mistura, depois veio o carro Fiat a etanol, é que o Plano Açúcar ganhou corpo. Aí eu já era coordenador do Plano Açúcar. Era coordenador e cuidava de toda a parte administrativa e financeira do Plano Açúcar. E aí, nesse período, o que nós montamos? Montamos estação experimental no Brasil inteiro, né? No Paraná, Mato Grosso do Sul, na Paraíba. Para quê? Para desenvolver a cana-de-açúcar, para ter o grande desenvolvimento do PROAL. E também eu coordenei todos os projetos de pesquisa que chamavam de Plan PTE, né? Plano de pesquisa, tanto na área agrícola como na área industrial, que tinha fermentação alcoólica, né? E que eram todos financiados pelo INT. Então, era dinheiro que entrava no Plano Açúcar financiado por um instituto de pesquisa que era o INT. Bom, e aí, na verdade, eu fiquei de 76 a 83. Em 83, nós vimos que o Plano Açúcar não tinha mais futuro. E aí, eu, o Caio, o Geraldo Magela, o Ivan Chaves e também teria o Celso Sturion. O Celso Sturion, na hora H, ele afinou de sair do Plano Açúcar. Ele pulou para trás, nós saímos. Tomamos a decisão de sair. E por que nós saímos? Porque na época, o ministro Delfim Neto, que era o ministro do Planejamento, ele tirou a verba do IAA. O IAA não tinha mais poder de verba. Todo o dinheiro foi para a União, foi para controle geral do Estado. A partir do momento que você ia depender de verba do Estado para manter todo aquele programa de pesquisa, tinha 1.200 funcionários ou coisa acima disso. Aí você vê que não dava mais. E aí, ao mesmo tempo que nós vimos que não tinha futuro mais o Plano Açúcar, e logo o Collor entra e acaba, né, de vez, não tinha mais sentido, o caminho nosso era eu trabalhar agora para quê? Para fornecedor de cana. Né? Certo. Por quê? Porque, como nós éramos do Plano Açúcar, nós desenvolvemos o pagamento de cana pelo teor de sacarose. O Enio, o Geraldo Magela, tinha o lado dos fornecedores, tinha o Mané Tolan, tinha o Silvio Tatão, que está aí na cooperativa de Piracicaba hoje. E aí o programa foi aprovado em 83 e precisaria implantar. Apesar de as usinas serem contra a implantação do pagamento pelo de sacarose, e por quê? Eles achavam um grande movimento contra era mais da Copersucar. A Copersucar não gostava muito da ideia, mas depois, com o tempo, eles se assimilaram, adotaram, todo mundo adotou. Aí nós saímos, o presidente da Orplana na época era o pai do Roberto Rodrigues, o seu Antoninho Rodrigues. E aí nós fizemos um grande contrato com a Orplana, ao mesmo tempo, para implantar o pagamento do teor de sacarose. Aí eu fiquei trabalhando para a Orplana de 83 até 90. Como prestador de serviço. Como com a prestador empresa, de serviço. O seu, o Caio, o Ivan. O Geraldo. O O Ivan saiu mais cedo. Na verdade, mais tempo ficou eu, o Caio. Eu, o Caio e o Geraldo. Diria para você que em 90, quando eu fui para a Única, aí nós largamos o contrato da Orplana e aí ficou o Geraldo com o Enio. Positivo. Aí eles que ficaram. Fizemos então esse contrato e ao mesmo tempo a Sopral estava começando
começando. Sopral, que era a Sociedade dos Produtores, que era o pessoal das destilarias de álcool. E naquele momento o Sérgio Coutinho Nogueira era o presidente do Sopral. O Bertelli era o secretário executivo, Luiz Geraldo Bertelli, e o Bertelli me chamou e contratou também. Eu tinha 2 contratos. Eu tinha um contrato com a Orplana e um contrato com a Sopral. E o contrato da Sopral era para fazer um trabalho de custo de produção de etanol. Era assim o modelo, né? Tudo era tabelado, tudo era vinculado. Como eu trabalhava para a Orplana, eu fazia custo de cana. Como eu trabalhava para a Sopral, eu fazia custo de etanol. E a Copersucar fazia custo de açúcar. Então nós fazíamos essa combinação e iríamos lá para Brasília. Então todas essas teses, por exemplo, que a Copersucar ganhou de preço, de defasagem, é por conta desse trabalho que nós fizemos. Ou seja, todo mês nós íamos lá, protocolava o trabalho via FGV. Quem era responsável de fazer o trabalho de custo de produção era a FGV. Então ia lá, protocolava e servia de base para depois defender essas teses que o governo não cumpriu a tabela de preço que a FGV tinha mandado, né? Fiz grandes amizades nesse período. Uma das grandes amizades foi o Paulo Motoc, que era do Delfim, da equipe do Delfim Boys, né? E assim foi, passou todo esse período. Aí eu tinha muito projeto, veio o Collor, caçou todo o dinheiro nosso. Tenho 2 perguntas para Tá aí a gente entrar no Collor. Você falou que implementado daí o PCTS, pagamento de cana por teor de sacarose. Acho que a primeira pergunta é, antes como é que era esse pagamento? Até para o pessoal que está nos assistindo antes, aqui. Você tinha um preço base, né? Você tinha um preço equivalente a, me lembro se era 108 quilos de ATR. Quando acabava o ano, o IAA fazia uma apuração da qualidade, da quantidade de açúcar, e aí nós tínhamos um prêmio de liquidação. Então tinha depois um complemento de preço para os fornecedores de cana, via preço de liquidação. Mas qual era o grande problema? O grande problema é que, naquela época, como você não analisava por qualidade, o que ia de terra, de toco, de pau, o fornecedor queria limpar a lavoura dele porque era por peso puro. Então, se era cana ou não era cana, pouco importava, né? Então, a grande revolução que houve do pagamento de cana pelo teor de sacarose exatamente foi esse. Foi você avaliar individualmente a cana de cada produtor agrícola para você ter depois a remuneração final. Aí foi implantado em 83. De 83 ele funcionou até que houvesse administração de preço pelo governo. Quando terminou a liberação de preço, na verdade, eu e o Geraldo Magelli fomos as 2 pessoas que criamos o Consecana. E o que foi o Consecana? Nada diferente do que foi o pagamento de cana pelo sacarose. A não ser trocar os preços que eram administrados pelo governo pelos preços do mercado. Então, a grande diferença no início, né, do Consecana foi isso. Ou seja, se o governo não tem mais o preço, evidentemente o mercado vai ditar que preço é esse. Melhoramos, evidentemente, a relação paramétrica, né? A época do IAA e da relação paramétrica era 56%. Aí nós fizemos justo e foi evoluindo. Nunca está satisfeito os fornecedores de cana, é uma dificuldade porque cada um quer receber mais, o outro quer pagar menos e aí é aquele problema da luta do dia a dia. Mas no fundo, o Consecana foi isso. Entendi. Nós substituímos o que era tabelado pelo governo pelo mercado. Entendi. E aí que nós contratamos o CPEA para fazer todos os levantamentos de preço do açúcar e do etanol. Mas ainda dentro do período de 83 até 90, eu fiz muita aventura. Eu fiz a primeira safra de cana-de-açúcar no Acre. No Acre. Eu fiz a primeira safra de cana-de-açúcar em Manaus, lá na Jaioro. 140 quilômetros de Manaus. Eu me aventurei a ser sócio de uma destilaria em Santo Antônio da Platina, no Paraná, da família Infante Alves. Eu me aventurei a comprar uma refinaria de álcool neutro aqui em Torrinha, que funciona até hoje. Bastante, então, hein, Paulo? Foi. E também eu fiz um grande trabalho para o Munir Naum em Alagoas em Goiás e no Mato Grosso. O Munir Naum tinha 2 usinas, uma em Santa Helena de Goiás, uma em Jaciara, e ele tinha 2 sócios que eram 2 irmãos. Cada um tinha 1%. Então o Munir perdeu o domínio do controle do dia a dia. Aí ele me chamou para ir lá, tirar os dois irmãos e ele voltar com a família para dominar também voltar a dominar todo o processo. Isso também foi, acho que 1985, por aí. Então antes de ir para a Única, foi algumas aventuras bem complicadas, mas foram gostosas. Mas eu tenho um monte de perguntas que você vai falando, né? Primeiro, o que aconteceu na inauguração da usina Alcobras lá no Acre? Então, aconteceu o seguinte, o dono era o Zé Alves, né? Ele era um produtor de borracha,
né? Eu levei toda uma equipe industrial para fazer montagem. a safra lá. E aí não saiu álcool, eu tive que comprar álcool e botar álcool na coluna para inaugurar. Na época era o presidente do IA era o do Hugo de Almeida, né? Porque naquela época, o que acontecia? Delfim Neto, o ministro, o dinheiro vinha do Banco Mundial. Ele não importava se ia dar sucesso, se ia ter logística, se ia ter viabilidade. Ele queria usar o dinheiro do Banco Mundial. É no Acre, inclusive, né? Aí ele montou lá no Acre. Está lá hoje, acho que é do Eduardo Farias, depois passou uma época. Mas não teve uma história que a turma foi dar uma cagada lá em Rio de Car com uma onça? Não. Não, você foi mais, foi em Manaus. Manaus? Foi em Manaus, O que foi em Manaus. aconteceu? Manaus, fui fazer a primeira safra em Manaus e levei 120 cortadores de cana de Goiás, de Goiânia. É. O dono de lá, ainda é ele, o dono, Chico, é o dono da Relógios Dumont. Hoje aquela usina é arrendada para Coca-Cola. Certo. O Ismael Perina trabalhou lá como consultor. E nessa época o Toqueixo ia lá para mim, o Toqueixo, o Geraldo Magela, eu tinha uma equipe. E ele precisava fazer a primeira safra, né? Então tá bom. E como é que ele faz, Chico? Não tem cortador de cana lá, não tem problema. Ele tinha uma agência de turismo e levamos lá esses 120 cortadores de cana. E aí montamos na frente do alojamento, palafita, né? Porque a gente tinha que ficar dormindo no alto. E levamos e montei todo esse alojamento. Aí quando era uma meia-noite, 1h, aquele alvoroço naquele alojamento lá, porque eles queriam ir embora. Doutor aqui que ela não fica, doutor não quer ir embora, doutor aqui ela não fica aqui, a onça vai comer nós. Velho, tô com o coração acelerado, não acredito nisso. Onça parda na Rua do Porto! Né? Então um lá deu com uma onça, se ele foi cagar ou não se lembro mais, mas ele deu com uma onça e botou perigo. Né? Aí tinha um agrônomo que era judeu, que era amigo nosso, não sei mais que fim deu ele, fomos lá, acalmamos todo mundo. Quem vê onça só no zoológico, o dia que ele vê uma onça no meio da mata esturrar, ou que tinha hora que o burrai mesmo do pipoco come no pé do ouvido, que ela dá um... De manhã matamos um garrote, fizemos um churrasco e ficou e cortou a cana e começou a safra. Lá também foi bonito. Desafiador. Mas o perigo maior que eu passei foi em Jaciara. Por quê? Pode continuar. Em Jaciara eu passei o maior perigo, por quê? Quando implantou aqui em São Paulo a colheita por metro para pagar o trabalhador, Os compassos lá. o compasso por metro, em Goiás, desculpe, no Mato Grosso era pago por jarda. Tá. Por jarda. E aí, jarda não é o mesmo tamanho Da compassada. E aí fui lá, como eu tocava a usina de Jaciara, eu fui lá para implantar também a colheita lá por metro, né? Rapaz, deu uma revolta nos trabalhadores. E para mim ir embora me puseram num porta-mala do Impala, de um Opala, na época não tinha Impala. Voa, cara, voa! E era só facão que tacava naquele porta-mala. Eu sou o facão, não é não! Vem pra cá, vem! Vem pra cá, vem! Mas eu saí, não aconteceu nada. E depois teve uma audiência lá em Cuiabá. Eu fui na audiência, enfrentar os trabalhadores sem nenhuma preocupação. Mas fez tudo parte aí desse período aí de Vocês velhos venham loucura. conversar aqui com nós, Pada. Eu me sinto um bosta. Sabe por quê? Você me Por conta. quê? Você me sente essa que os caras tinham que colocar no porta-mala. Vem o Erickson aqui, fala que um cortador de cana apareceu com um presunto na frente da sala dele e ameaçou de morte. O rapaz, se o nego grita comigo no trânsito, eu já fico quieto. Just me, and Genghis just me. Joar can get my satisfaction. Vocês estavam muito... mas faz parte, é a idade, né? É. É outra época. Hoje talvez eu não me sujeitaria mais a isso, não, mas naquela época era isso. Ó, então assim, voltando na parte, nós vamos chegar nos finalmente aqui, mas então assim, porque assim, o fim do IAA é atribuído, claro, ao Collor, tudo isso que a gente viu. Mas quem foi o cara que começou então o negócio foi o Delfim Neto cortando os recursos, que daí você espanou. Foi exatamente. E aí o Collor chegou em 90, libera Aí o Collor mercado. acabou com o IAA, isso, exatamente. Entendi. E aí passou todo o pessoal do Planalçuca para as universidades, né? Mas você acha que foi bom ou foi ruim acabar com o IAA? Você acha que foi traumático? Porque tem gente que defende, não, porque o preço tem que ser regular. Olha, tinha naquele momento duas grandes instituições de pesquisa. Uma tem até hoje, que é o CTC. Uhum. O CTC era bancado pela Copersucar, pelos associados da Copersucar, que também tinha um grande trabalho. E tinha o IAA, que era bancado pelo
dinheiro da União, né? E que fez muita coisa, né? Principalmente, por exemplo, a variedade NA 5679, que foi uma variedade argentina, que foi o grande salto do Proálcool, foi o do Dr. Gilberto Milirazzi, que trouxe ela no bolso do paletó de Tucumã, na Argentina, e colocou no viveiro, colocou no jardim do Planalçuca, que era aí na rua Dom Pedro com a Moraes Barro, ali era a nossa sede, né? No bolso do paletó. No bolso do paletó. Então, depois ela teve problema, foi substituída. Eu diria que hoje faz falta, né? Hoje eu diria para você que o setor é muito carente. A Exalc deixou de ter formação de pessoal especializado em cana, então perdemos a universidade, perdemos o CTC, que só tem prioridade na questão de desenvolvimento de variedade, né? E perdemos também o Planalçuca. Perdemos também o Planalçuca, por quê? Porque ainda as pessoas que estão lá e que fazem todo o trabalho do dia a dia, ainda são um pessoal que não foram e não estão preparados para a mudança da realidade do setor, né? Ainda são pessoas que aprenderam muito, que conhecem, mas ainda com a colheita manual, né? Com espaçamento diferente. Então o setor ainda tem uma carência muito grande de formar pessoas, eu diria para você, para trabalhar na área operacional. O pessoal que está aí ainda são pessoal bons, né? São consultores, ficou tudo na mão de consultores e na mão das empresas de bens de capital. Hoje quem financia a pesquisa são as empresas de bens de capital e são os consultores que estão nessa usina. Então eu diria para você que foi uma pena esse rompimento e o Planalçuca poderia estar hoje ainda com variedades, né? O IAC ainda tem um programa bom de variedades, o Marco Landes faz um bom trabalho lá, mas hoje o setor é muito carente. É muito carente. Mas a parte ruim foi a parte da pesquisa para desenvolvimento e a parte boa foi que liberou a exportação, abriu o mercado. Não, etc. Quanto a isso, o lado positivo, não. Quanto à liberação, quanto ao governo Collor, eu não tenho a menor dúvida. Para você ter uma ideia, em 90, nós não exportávamos açúcar. Quem exportava era o IAA. Nós não exportávamos o produtor, não exportava nem 1 quilo de açúcar. Só produzia e entregava. Só produzia e entregava para o IAA. O IAA é que produzia, né? E garantia ao produtor o preço do mercado interno. Se o IAA tinha lucro ou prejuízo na exportação, era um problema que ele bancava. Quando ele tinha muito lucro, ele chegou a asfaltar carregador de cana em campo, né? Quando ele não tinha lucro, era um desastre, né? Mas aí, quando ele sai, a mudança no setor ela é muito grande, né? Nós exportávamos 1 milhão de toneladas de cana, 1 milhão de toneladas de açúcar naquela época. Hoje nós estamos próximo de 30 milhões de toneladas de açúcar. Ou seja, cresceu quase 1 milhão de toneladas por ano, né? Então foi uma revolução muito grande. Mas a maior revolução que eu diria para você foi a mudança na inteligência de mercado. Né? Por exemplo, você vê claramente, o pessoal do Nordeste já tinha pessoas que sabiam falar inglês, mas era um pessoal mais preparado. Aqui no Centro-Sul eram todos família tradicional. Você pegar uma família como o Furlan ali, o porteiro até o balanceiro, era tudo não fazia. E o setor teve que aprender muito. Então, hoje não tem quem não fala inglês, não tem quem não conhece o mercado de açúcar, seja Nova York ou seja na Europa, né? Não tem quem não conhece o mercado de petróleo. Então eu acho que foi a grande revolução que vem em seguida é o aprendizado que o setor teve em entender como é que esse mercado funciona com gente jovem, muita gente competente e muita gente preparada. Sensacional. Eu não tinha nem um pouco dessa visão. Ô, Padre, antes da gente seguir, você quer uma água? Depois. Eu quero uma caçulinha, se você puder trazer, que eu não tô bebendo hoje. Não, pode ser uma água, então. Uma água? Eu quero uma caçulinha, já que a Carolzinha vai entrar aqui. Cara, aí então começou com secana, eu coloco como uma data aqui, início dos anos 2000, apesar da... 98, 99, então, por aí, isso aí mesmo. E o grande boom que nós tivemos aí no setor, aí no começo dessa década também foi a questão do carro flex, não foi? Que impulsionou... Aí eu diria para você que foi um processo complicado, né? Nós tivemos primeiro um boom que foi a mistura e o carro dedicado ao etanol em 74, depois 78. Depois veio o fim do programa do etanol em 1985, aonde a Petrobras é que bancava todo o diferencial, onde tudo era administrado, tudo era tabelado, comercialização era tabelada, um programa totalmente engessado. Aí depois nós enfrentamos um problema muito grande na década de 90,
onde o governo ele fez uma opção pelo gás, aí veio uma implantação muito grande de gás, fez aquele contrato com a Bolívia, né? E aí aquela onda do crescimento lá do gás, e depois vem 2003, sim, aí vem uma revolução, que é o início do carro flex. E o início do carro flex, eu diria para você, tem duas passagens que eu gosto de contar. Por que ele ganhou força? Primeiro, porque quando o governo liberou os preços, nós tínhamos 2 bilhões de litros de álcool sem saber o que fazer. Eu e o Janete corremos o Brasil inteiro para criar a Brasil Álcool. E não sabia se jogava esse etanol no mar, o que fazia com esse etanol, se exportava esse etanol, não sei. E aí o preço do etanol foi lá embaixo, o preço da cana foi lá embaixo, e o consumidor já tinha o carro com injeção eletrônica, o consumidor com carro a gasolina passou a usar o etanol. Que era barato. Que era barato. E aí que cresceu, né? E aí... quando o Lula assumiu, comecinho de 2004, o Jornal Nacional deu a alta de preço do etanol. Então já tinha passado, já tinha enxugado o mercado. Os 2 bilhões. E houve E aí ele chamou a nós lá. Aí foi eu e o Edu Carvalho lá explicar pro Lula o que tinha acontecido, né? Porque ele não admitiu ter essa matéria pelo Jornal Nacional. Sem ele queria saber o que aconteceu. Aí fomos nós dois lá. E aí o Eduardo explicando para ele, né? Não, presidente. O que aconteceu foi que o consumidor tinha carro a gasolina e passou a usar etanol. E o mercado apelidou isso de rabo de galo. O Lula vira e fala assim pra ele: que é, Eduardo, larga dessa bobagem aí, rapaz. Rabo de galo pra mim lá em São Bernardo é pinga com cinzano. Agora você vem querer arrumar essa desculpa aí. Bom, passou. Passou isso aí. Aí nós viemos pra São Paulo, fizemos uma grande reunião na Única. E na época tinha aquele dinheiro lá nós demos R$1 milhão na época lá, tinha lá um checão assinado com o meu nome lá que eu tinha até medo. Como que era, quem que era mesmo que cuidava desse programa do Lula, eu já vou lembrar já. E aí voltamos lá depois de 30 dias, lotou o negócio lá. E o Eduardo começa lá. Não, presidente, nós reunimos aqui todo mundo e decidimos que agora nós vamos fazer tudo para etanol, vai dirigir para etanol. E o Lula vira e fala assim pra ele: ô Eduardo, vai devagar aí, deixa um pouco pra cachaça, não precisa fazer tudo pra etanol. Então tive muitas passagens boas com o Lula. Eu fui com o Lula pra tentar fazer a cabeça do Fidel Castro, pra fazer a mistura de anidro. O Maurilinho tava junto. Se o Maurilinho estiver aí, você vai perguntar pra ele, porque a Fiat tava junto e a Fiat tinha um escritório lá. O Maurilinho me rouba a chave do carro do menino da Fiat lá de Belo Horizonte e dá de presente pro Fidel Castro dizendo que era um carro flex, era tudo mentira. Mas ele deu e ficou como flex. Meu Deus, isso deve ser dívida de jogo. O Maurílio tem que vir aqui, porque o Amorim já falou dele, você tá falando agora. Não, é muito meu amigo, então eu tava junto com ele, o padre contou isso, num jantar na casa do Fidel Castro. E eu explicando pro Fidel Castro, e o Fidel Castro falou: não, menino, para com essa bobagem. O mundo não precisa disso, não. O mundo precisa de comida, precisa de alimentos. Que nem saber da minha conversa, de fazer etanol. E você acha que o Lula fez um bom governo para o setor sucroenergético? Você acha que Olha, eu não diria que ele fez um bom governo para o setor. Ele fez um bom governo. Eu acho que ele pegou uma condição muito positiva, que é a herança do Fernando Henrique, um momento das commodities muito bem. Tinha um ministro competentíssimo, que era o Roberto Rodrigues. O que o Lula quer fazer agora, o Roberto fez naquela época, fazer convênio com a África, desenvolver a produção de etanol na África, tudo aquele programa lá de tornar o etanol um programa, uma commodity a nível mundial, o Roberto Rodrigues fez naquela época. Então, o que está fazendo hoje é uma reprise do que o Roberto fez lá atrás, né? Então, não tenho que falar mal, não. Eu acho que o grande desastre mesmo foi a Dilma. A Dilma, tive também grandes brigas com a Dilma, mas briga de eu sentado aqui e ela ali, e ela falava uma coisa, eu desmentia, ela ligava pro Landim, presidente da Petrobras, e o presidente da Petrobras falava uma coisa, eu desmentia e vinha. Só sei que foi um período complicado. E você puder até explicar, Padre, porque a gente não sabe exatamente também o que eu sei o que ela fez, evidentemente, mas o que a Dilma fez de tão ruim, né, que foi segurar o preço e tal. Eu diria para você, foi de
2008, você vem com uma crise financeira mundial, que pega o setor aí todo. E ela fica até 2014 sem nenhum reajuste no preço da gasolina. E aí o preço, o etanol, ele depende do preço da gasolina na bomba. O etanol, não adianta, se não tiver preço de gasolina na bomba, para dar competitividade ao etanol, você quebra, não tem jeito. Então, o fato dela ter congelado o preço da gasolina na bomba em 6 anos, vindo de uma crise financeira mundial, onde o grande investimento tinha acontecido naquele período, para você ter uma ideia, de 2003 a 2008, o setor de 2003 moía 500 milhões de toneladas de cana. Em 2008 ele pulou 250 milhões. Em 2008 pulou para 500. Ou seja, demorou 500 anos para chegar em 250, em 5 anos dobrou. Então estava todo mundo alavancado, endividado, empréstimo ponte. Aí foi aquela quebradeira. E ao mesmo tempo que você não conseguia mexer no preço aumentar o preço do etanol porque não aumentava da gasolina, né? E você, ao mesmo tempo, você tinha aumento de salário, aumento de mão de obra, aumento de fertilizante, e o setor não tinha ganho de produtividade para compensar o aumento de custo, ele foi criando uma defasagem muito grande. Se pelo menos tivesse ganhos de produtividade para neutralizar esses aumentos de custo que tinha nesse período, tinha uma condição um pouco melhor, mas não teve, que ainda é o grande problema do setor. Eu diria para você que o grande problema do setor continua esse. O setor não pode depender da caneta do governo. O setor, eu diria para você, ele sabe enfrentar chuva, sol, geada, frio, calor, mas enfrentar o poder da caneta, ele não consegue. E para ele ser menos dependente do poder da caneta, o setor só vai sobreviver o dia que tiver mais de 100 toneladas de cana por hectare de média com 5 cortes. E reduzir altamente esse custo de produção, senão não vai. Uma redução de preço do petróleo vai querer pedir mais aumento de tributo na gasolina, já está altamente tributado. Não tem mais o que pedir para o governo em termos de aumento de tributo na gasolina. Além de você ter um tributo na gasolina pesado no PIS e COFINS, você tem um ICMS pesado no PIS e COFINS, e ainda você tem também a receita do CBIL, você vai querer o quê? Não tem mais o que querer. Então, a única coisa que resta ao setor, se ele quiser sobreviver, se ele quiser atingir as metas do RenovaBio, é sem dúvida alguma a investir. Daí que volta aquela importância das variedades e a questão da pesquisa e desenvolvimento. Mas vamos pegar essa linha do etanol? E você acha que o governo está fazendo cagada em segurar, ou pelo menos aí não deixar muito clara a política de preços dos combustíveis ou não? Que tá Olha, eu diria para você, há muita controvérsia se ele está segurando ou não está segurando, né? Na verdade, não tem clareza na formação de preço. Então, se você vê os grandes consultores que entendem muito disso, você vai ouvir o Adriano Pires, né? Ele vai falar que está defasado. Se você vai escutar o Plínio Nassari, uma hora está defasado, outra hora não está defasado. E nas conversas que nós tivemos aí com o ministro da Minas e Energia, ele mostra que a formação de preço da Petrobras hoje, ele está mais voltado ao poder de compra dos importadores do que da tela, ele não está em tela, né? Então, nesse período todo, o grande mercado funcionou em cima do diesel da Rússia, que era muito mais barato. Então, os importadores ganharam muito dinheiro, a Petrobras perdeu o share de mercado, né, por conta dessa importação, e ela quis dar um freio nisso. Eu diria para você que o que falta é a transparência. Positivo. Se é esse ou se é esse o modelo de formação de preço. Entendi. O problema está na transparência. Na transparência. Antes da gente seguir para outras perguntas aqui, que horas são agora? Como é que nós estamos? 10h30. Tamo tempo. Eu queria que você contasse, Pada. Beleza, eu entendi sua trajetória e a Apla no Açúcar, depois foi trabalhar como consultoria. E em que momento teve o surgimento da Única e como é que você foi parar por lá? Então, aí é uma outra história, né? Foi o Collor que foi culpado. O Collor foi culpado porque todo o dinheiro que nós tínhamos, ele bloqueou. Como chamava a ministra dele lá? Quando ele assumiu lá, ele fez aquele... Só podia retirar 50 reais, sei lá quanto que podia lá. Aí ficamos sem dinheiro. Caracas, meu. Nossa Senhora. Fudeu. E aí, aconteceram duas coisas. Primeiro que ficamos sem dinheiro. Segundo, quem tocava essa entidade era a Copersucar. Essa Copersucar, essa entidade única, ela tem início em 1950. Ela começa como associação de usineiros, que era tocado pela Copersucar.
Quando a Copersucar, ela sai ali do centro, né, do prédio do Jockey Club e vai para a Moca, precisava montar uma equipe para tocar a Associação dos Usineiros, né? Não tinha. Quem tocava era os funcionários da Copersucar, a Copersucar foi embora. O João Guilherme vira presidente da Associação dos Usineiros e aí tinha que encontrar uma equipe para ser o gestor. Aí fui eu e o Caio, contratado pela Canaplan, dividimos a sociedade com o Geraldo ficou com a Arplana. Bacana, e vocês foram para a Única? E nós fomos para a Única. Não tinha a Única, era a Associação dos Usineiros. Tá. Aí, daí um pouquinho mais para frente, mudou de nome. A Associação de Usineiros passou a chamar Associação das Indústrias de Açúcar e Álcool, a IAA. Aí era o Zé Pilon, que era o presidente, e nossa equipe já estava lá, já era independente, essa coisa toda. Aí passou mais um período, quando não tinha mais sentido você ter um monte de entidades para ir reivindicar coisas no governo, que o governo tinha praticamente saído do setor. O que tinha? Tinha a Sopral, que era uma grande entidade, e tinha a IAA. Aí houve a fusão. A Sopral era o quê? Uma grande entidade que cuidava mais da parte de destilaria, Sociedade dos Produtores de Álcool. Tá. A Sopral, Lamartine, Cícero, Rubens Ometo eram de lá, Vale do Rosário era de lá. Então era uma turma, essa entidade foi criada para defender quem produzia etanol versus quem defendia do açúcar. Então era o Lamartine, Navarro, foi o grande precursor. E o Plínio, por exemplo, fez a vida dele em cima da Sopral. Plínio sempre foi Sopral e tal. Plínio Nassari. Que, aliás, quando ele veio aos Estados Unidos, ele veio ter várias reuniões conosco para entender um pouco do setor. Então, eu conheço o Plínio também. Vai vir aqui, viu? Ele é muito bom, eu gosto muito dele. É muito meu amigo, conheço ele desde quando ele veio dos Estados Unidos e houve uma discussão. Você vai perguntar para ele entre o Cícero e o Lamartine, na contratação dele. Um achava que ele era muito gravatadinha, muito... Faria Limer hoje em dia. E o outro achava que ele era muito bom. Bom, ele vai contar para você essa história aí, eu gosto muito dele, então ele veio aqui, ele vai contar essa história toda. E o Plínio se fez em cima do etanol. Paulo Motoc era consultor também do Lamartine, conhecia tudo sobre informação de preço de etanol e a Sopral com isso. A hora que acabou essa briga entre etanol e açúcar, nesse período nós, por exemplo, criamos um processo de comercialização, de dividir cotas de comercialização. Nós dávamos 9 dozeavos para as autônomas e 12 dozeavos para as anexas. O açúcar tinha mais flexibilidade, mais rentabilidade. Então foi um processo bom de convivência. Também fizemos muita coisa junto com a Sopral. Mas a hora que acaba a finalidade de ter duas entidades é que surge a Única. Então une a IAA com a Sopral e surge a Única em 96, por aí eu acho que foi, que acontece a Única. E daí, 96, você entrou como diretor técnico em 2003, é isso aí mesmo? 2003. Bacana. Aliás, eu queria parabenizar a Única pelo belíssimo programa aí que o Evandro tá fazendo aí de disseminação do etanol. Sem dúvida. É sensacional. O Evandro, vou convidar ele para vir aqui também. Ele é muito bom também, ele deu uma nova... Foram momentos diferentes, né? Eu diria para você que todos foram bons. Eu não posso reclamar do Eduardo Carvalho, que foi o momento, foi o primeiro executivo, até então era tocado pelos usineiros. Depois veio o Marco Junk, que também fez um trabalho espetacular, gosto muito dele. Depois veio a Elizabeth Farina, que também tinha um outro perfil. E agora, evidentemente, que o perfil mudou e era um perfil mais político e é o perfil do Evandro. Mas todos eles, nesse período, fizeram bons trabalhos. Pádua, eu vou colocar uma pergunta aqui agora, mas a gente tem um patrocinador que eu vou pedir gentilmente que a nossa edição faça a chamada, que esse aqui é o Momento Agro Advance. Muito obrigado. Então, já que vocês colocaram a chamada, eu vou seguir aqui. Só colocando, Pádua, a AgroAdvance, a Escola Agro, ela é fundada em 2019 e o lema é encurtar distâncias do aprendizado. O pessoal tem uma série de cursos bacana, depois vamos colocar o QR Code aqui para vocês, mas maiores informações dos cursos, agroadvance.com.br.
E qual que é a pergunta do momento técnico, que tem muito a ver com a conversa e o momento atual do setor. Eu não sei o que está acontecendo nessas últimas 2 ou 3 semanas, um mês, que tá pipocando notícia de etanol de milho. Parece que o pessoal descobriu agora que aumentou pra caramba a produção. Então, qual que é a sua visão, Pádua, de como o etanol de milho pode impactar aí o nosso setor? Ele é um obstáculo pro setor? Ele é um aliado? Como é que você enxerga isso? Eu enxergo ele como aliado. E ele tem uma contribuição muito grande para a oferta interna, para o abastecimento. Eu diria para você que ele tem ajudado muito no cumprimento das metas do RenovaBio. Ele tem as suas características, ele tem viabilidade, ele tem também 4 produtos, não é só o etanol, ele tem o DDG, ele tem o óleo vegetal e tem a cogeração de energia. O Guilherme Nolasco está fazendo um bom trabalho lá e daqui a pouco eles vão estar com 10 bilhões de litros, né? E que daqui a pouco eu diria para você que já equivale a 120 milhões de toneladas de cana. Eu diria para você que ele tem um problema ainda a ser resolvido, que é a questão da restrição de mercado. Ele cresce muito aonde não tem um mercado local, né, que ele vai ter que investir um pouco mais em logística. Eu acho que a região norte é deles, ele ocupa toda a importação que vinha de etanol anidro para a região norte hoje, é o mercado brasileiro e é um pessoal de milho, mas a qualquer momento ele pode estar vindo aqui trazer etanol aqui em São Paulo, dependendo da logística. Então, são 2 coisas que precisa. É desenvolver o mercado. O mercado não pode ficar restrito a São Paulo, Minas, Goiás, Paraná. Eu acho que tem que desenvolver mais esse mercado. Eu não sei se a reforma tributária e a questão da monofasia do etanol hidratado pode trazer essa expansão da demanda de etanol hidratado para o Brasil inteiro. Tem muito espaço ainda para crescer. Eu acho que a grande discussão que tem deles é como ampliar a demanda, aonde buscar essa demanda. Positivo. A oferta vai vir, eu não tenho a menor dúvida. Agora, para onde vai é que vai ser a grande batalha deles. Essa é um pouco da visão que eu compartilho também. Eu acho que é mais aliado, nós temos que buscar o mercado externo. O adversário nosso é o combustível fóssil, nunca é o renovável. Exatamente, eu concordo com isso, Pádua. E já falando em etanol também, que eu tenho outras perguntas, então esse foi o momento AgroAdvance. E o que você me fala do etanol de segunda geração? Que você está acompanhando? Olha, muito pouco, né? Tenho acompanhado, é uma grande aposta da Raízen, né? O ano que vem me parece que já inaugura mais duas plantas. Eu acho que o caminho é esse mesmo. É um produto que não vai usar terra, não vai precisar plantar nada, né? Que vai usar a palha e o bagaço da onde ele já tem cana. Ou seja, ele vai ser muito mais sustentável. O que nós vamos ter que entender um pouco, né? E aí vai ser uma briga aí, uma discussão com o fornecedor de cana, de como é que vai funcionar esse mercado de palha e mercado de bagaço, né? Que ele vai ser independente. Não dá para vincular, eu diria para você, isso dentro do conceito. Né? É um único grande produtor que vai ter que ter uma política, né? E provavelmente ele vai criar essa política de valorização da palha e do bagaço para ter essa matéria-prima. Eu acredito também na questão do biometano e do biogás, né? Diria para você que também vai ser uma outra expansão. Não vai ser aí para curto prazo, mas para médio e longo prazo. Provavelmente daqui a 20, 30 anos nós vamos estar assistindo aí uma grande produção de biometano e biogás. Eu acho que o setor ele vem agora. Não é para todo mundo, eu acho que não é todo mundo que vai investir nesse mercado, mas a Copersucar já sinalizou que ela vai partir para esse mercado, está criando mais uma empresa de comercialização de energia, ele já tem uma empresa de comercialização de açúcar, já tem uma empresa de comercialização de etanol e agora está partindo aí por mais uma empresa de comercialização de energia. E provavelmente vai ter um grande programa lá de incentivo às suas cooperadas na produção de biogás e biometano. Bom, esse ponto aqui eu ia tocar, mas eu acho que você já tocou, que é a questão da participação dos fornecedores nos produtos. Você falou, então, nós temos o caso da Raízen, que é etanol de segunda geração. Como é só ela, por enquanto, que faz, vai ser um negócio particular. E como é que você vê a questão da participação em outros produtos? Energia elétrica, biogás, biometano, enfim. É isso, coisa do futuro, eu não tenho a mínima ideia de como pode ser no futuro. Eu vou dizer hoje, quando nós fizemos o acordo, há alguns anos atrás, de que o Consecana era a referência e que o mercado deveria se ajustar em cima dessa referência, a grande pergunta que eu tenho é fazer um bom trabalho para saber como é que funciona o mercado de cana. Se de fato o mercado de cana ele está fazendo o complemento. Não.
Então você vai de um lado, você pergunta aí para as indústrias, um fala, não, eu estou bancando corte, carregamento e transporte. Você vai lá na Nardini e fala, não, padre, eu dei de 20 a 40 reais por tonelada de cana, além do Consecana. Então, se o mercado está corrigindo essa parametrização e o fornecedor está continuando com condições de produzir, está continuando com condições de investir, eu acho que o mercado está funcionando e não tem o que rever essa questão da parametrização. Tem algum problema em alguns lugares? Eu diria para você que, então, vamos ver aonde está esse problema. Não é geral, mas não é fazendo a revisão paramétrica que eu vou resolver. Se eu fizer uma revisão paramétrica e o mercado estiver funcionando, jamais eu vou conseguir tirar do fornecedor os benefícios que são dados. Eu vou aumentar a referência e vou continuar dando. Não tem como. Entendi. Não tem como, é impossível. Você está falando que se mexer... Só o pessoal que está acompanhando, revisão paramétrica é participação da matéria-prima no produto final. Exatamente. Que hoje está na casa aproximadamente em 60%, 68%. Isso, hoje é 59,5% para o açúcar e 62,1%. O que você está falando é para o etanol. Se subir isso daí, você não consegue Não tirar... consigo. Então, se ele está funcionando em mercado, eu não tenho como fazer isso. Se ele não está, agora temos que rever, né? Agora, rever o quê? Rever a rentabilidade, não é rever custo. Não é só rever custo de produção. Eu não posso querer arbitrar uma relação paramétrica por uma média de custo baixíssima, onde tem um grande grupo de fornecedores ou de usina com uma produtividade muito baixa. Ao mesmo tempo que eu tenho gente com 60, eu tenho muita gente com mais de 100, com 5 cortes. E aí começa esse embolomamento. Então, eu acho que na última reunião do Consecana, nós propusemos isso, de fazer um grande trabalho para ver se o mercado de cana está funcionando. E se o mercado de cana está funcionando, então a referência é válida. Tanto vale para São Paulo, como vale para Goiás, como vale para Mato Grosso do Sul, que vários estados usam a referência de São Paulo. Tá ou não tá? Eu acho que essa é a primeira grande pergunta, a grande resposta. E a segunda, eu também gostaria de fazer sobre o programa do RenovaBio. As usinas estão recebendo? Estão repassando quanto para os fornecedores de cana? Tem que repassar. É devido o repasse. Pode não ficar contente os fornecedores de cana com 60% que foi proposto, né? Mas tem que estar repassando, né? Tem que estar repassando. É muito pouco. Aí é uma outra discussão, é uma discussão técnica. Então eu diria para você que os dois levantamentos eu acho que são fundamentais. De fato, as usinas estão repassando parte do CBIO para os fornecedores de cana. E a segunda pergunta para mim é: o mercado de cana funciona? Porque você tem N possibilidades. Você tem cana spot. Eu vejo esse ano que está sobrando cana. Quem estava no mercado spot nervoso, não sabe se vai chupar cana ou o que vai fazer com a cana. Aí aquele que tem contrato fica melhor, fica mais contente. Aí tem aqueles que no contrato o corte de carregamento e transporte. Evidentemente, a ajuda no corte de carregamento e transporte também depende da logística. Quanto mais longe, provavelmente é maior o ajuste. E eu costumo dizer o seguinte: não existe, nunca vai existir usina sem cana, que é um monte de ferro velho. Ao mesmo lado, nunca vai existir fornecedor sem usina do lado. Então, a parceria tem que existir sempre. Eu acho inaceitável, às vezes, eu escuto de acabar com o Consecana. Eu acho que daí é o fim de tudo mesmo, jogar tudo em terra aquilo que foi construído há mais de 20 anos. Eu acho que vamos chegar, sim, a um acordo, tem como chegar a um acordo, mas precisa fazer essa avaliação, né? Se o mercado de cana está funcionando ou não, e não ficar em cima simplesmente de que a relação paramétrica não remunera o preço da cana. Muito bom. Esse aí vai dar um trechinho bacana para a turma discutir aí, viu, padre? E deixa eu te perguntar, você falou do RenovaBio, entendi a questão aí do que vai para o produtor, não vai, esse nem é o ponto aqui da minha pergunta. O que você acha do programa como um todo? O que você acha da segurança que o programa tem? Afinal, você falou que o nosso setor ele é sujeito à caneta. Uma caneta vem, uma caneta vai tudo para lá ou para cá. Como é que você vê a continuidade dele, o fortalecimento? Enfim, como é que a Única, talvez, aí veja isso? Eu diria para você que muita gente acredita fielmente no programa RenovaBio, né? Que é um programa de Estado, que é um programa onde pode sair muitos investimentos, muita expansão, seja com etanol de primeira geração, seja com etanol de segunda geração, seja com biogás, seja com biometano. Eu diria para você que ainda precisa de muito investimento no setor. É inadmissível você precisar ainda de 800 litros de etanol para ter um CBIO, que vale uma tonelada de carbono. Eu diria para você que isso a produtividade é baixa, que consome ainda muito fertilizante, consome ainda
4 ou 5 litros de diesel por tonelada de cana processada. Então o setor ele teria que, o mesmo etanol, ter muito ganho de eficiência e emitir muito mais CBIO com o mesmo etanol. Então isso depende muito, eu diria para você, do esforço do setor. Fazer uma ação junto à ANP, deixar de trabalhar com 3 anos de média, né? Mas sim ter uma atualização mais rápida e mais constante das notas das empresas. Do outro lado, sem dúvida alguma, né? Mexer nas metas traz insegurança. Mexer nas metas do CBIO traz uma insegurança danada. Vamos ver, agora está para o governo divulgar as metas para o ano que vem, agora em setembro, mas provavelmente ele fique dentro da banda. Mas ainda essa incerteza, ela continua. Se o setor não aumentar a oferta, se o setor não gerar mais CBIO, ele sempre vai colocar em risco o programa do RenovaBio. Então depende também do setor. Enquanto você tiver oferta de CBIO e está atendendo as metas, o risco é menor. Mas a partir do momento que você não consegue atingir as metas e que vem a caneta e interfere no programa, o risco é maior. Entendi. Cara, muito bom, Padre. Eu acho que dá. Tem uma pergunta que eu também sempre faço pro pessoal. Qual usina você cita de referência aí? Pessoal competente em termos de produção, produtividade, gestão bacana. Uma meia dúzia, quem você quiser. Eu diria para você que são as usinas que tiveram origem de pessoas dedicadas à cana. Eu vejo todas as usinas que vieram de aguardente com um diferencial. Né? Por quê? Eles já sabiam o que era aguardente em mercado, né? Eles não vieram aprender depois de 90 com o IAA. Então esse pessoal, Toninho Toniello, Ferrari, Colombo, todo esse pessoal já sabia como é que funcionava o mercado e nunca foram viúva do IAA. Entendi. Então esse pessoal tem uma diferença. Aí as usinas onde tem o dono e sabe que a prioridade é a indústria, é agrícola, eu vejo também usinas com sucesso. Eu vejo a São Manuel, eu vejo a São Martinho, onde o dono ela corre dentro ali da usina e sabe que o problema está na cana, não está no processamento industrial. Então é ali que ele está fazendo açúcar, ali que ele está fazendo etanol, ali que ele precisa ter as variáveis, ali que ele não pode perder. Então esse pessoal que é mais dedicado à lavoura, eu vejo ele com mais sucesso. Então eu vejo a Cocal, que não veio de aguardente, né? Não veio nem de aguardente, mas o pai do Bira, o pai do Marco, o pai do Evandro, tinha uma refinaria de açúcar lá em Paraguaçu, depois que eles montaram uma destilaria de álcool, mas já tinha um certo envolvimento. Mas é um pessoal muito voltado para tecnologia, para inovação, muito preocupado com o campo, com a produtividade. Eu vejo a Nardini também fazendo isso, o Zé Pedro Andrade lá na Cerradão fazendo isso. E, infelizmente, eu vi, e hoje muita correção, um fracasso muito grande das empresas que foram compradas aí por trading, por companhias de investimento, né, que agora que estão aprendendo e estão vendo toda essa correção da produtividade agrícola. Mas o segredo é o saco, cuide do campo. Muito bom. Que show de bola, hein, dona Carolzinha? Pado, agora chega no momento aqui em que eu já gentilmente gostaria de agradecer a minha querida Denise, né, que nos cedeu algumas imagens aqui pra gente discutir da sua história. Ela foi ela muito falou gentil. Que estava procurando uma fotografia minha de criança. Ela é uma cagueta, então, né, a sua Denise? Porque era pra gente fazer uma surpresa. Não, mas ela falou se eu tinha. Eu falei, não tenho nada. Eu sei que cuida, você se vira aí. Mas muito bom. Então eu vou pedir aqui, só pra gente discutir algumas coisas aqui, até mais pessoais, tá, Pado? Aqui eu sei que você gosta de carro velho. E ela me mandou umas fotos. Carro antigo, não velho não. É isso aí. Lata velha, ela falou que você fala. Ferrugem. Ferrugem. Coloca aí, Kevin. Olha lá, essa daí é... É um caminhão Chevrolet 51. Olha lá, isso aí é quando, essa foto? Você tava na... Essa é da Única. Essa daí é um pouco. Eu tô até com o cabelo ainda lá. Olha lá o Pado. Esse caminhão eu tenho ele há mais de 20 anos. Quantos carros antigos você tem? Um carro mesmo, acho que uns 30, acho. Bom, a minha esposa, ela me xinga porque eu tenho uma Kombi e um Fusca. Então, você tem 30 carros antigos. Só de carro. Eu tenho uma Kombi 60. Depois tem uns caminhões. Você tem um ônibus escolar? Ônibus escolar? O ônibus escolar, O ônibus escolar foi, a última agora foi lá no Cristóvão, que teve um dia uma exposição aí. Entendi. Foi lá, mandei levar lá. Muito bom. Passa aí, Kevinho, pra gente ver. Olha lá, esse acho que esse é o Bill Clinton e esse daí é o governador de Goiás, que eu recebi uma homenagem lá em Goiás Velho, né? Essa daí, não é? É, sim. Eu acredito que sim. E essa ali eu sei com o Bill Clinton. Por que a Única não fez mais o Summit, Padre? E aí tem que perguntar pro Evandro, porque ele achou que
Gastava muito dinheiro. Não tinha... foi muito bom. Nesse evento aí, a esposa do Zé Luiz Ilo, primeira esposa dele, né? Hoje ele é morto, já, então. Mas ela chega lá e ela queria entrar na sala do Bill Clinton. Ela queria porque ela queria. E ela não tinha o crachá, não tinha ingresso. Aí o Hermelino Rueto, ele vem correndo. Falou, Pádua, pelo amor de Deus, se você não colocar essa mulher lá dentro com o Bill Clinton, nós estamos perdidos. O Zé Luiz vai matar nós, né? Vai matar nós. Aí eu consegui botar a mulher lá dentro, Dona Carmen, consegui botar a mulher lá dentro lá pra falar com o Bill Clinton. Mas você foi exatamente isso. Você tá eclético, você vai do Fidel Castro até o Bill Clinton, né? Você tá ela botou foto com o Fidel aí? Não, né? Não mandou. Mas que pena. Mas tem com o Lula, com o Fidel. Muito bom. Mas deixa pra lá, não tem problema. Próximo aí. Vamos lá. Essa aí é só a sua coleção, ou não? Essa é só a minha coleção. Aquele carro preto ali é um Oldsmobile 63. Aquele amarelo é um Maverick. Mas esse é antigo, não tenho mais isso aqui. Aquele Dodge eu não tenho mais. Esse Fusca verde eu não tenho mais. Aquele Ford azul eu não tenho mais. Aquele verde e branco, um Aero Willis ainda eu tenho. O Galaxy eu tenho. O outro acho que é uma caminhonete lá. Foi bem... Mas então é só rolo você vê com esses caras. Você vai aumentando, vai trocando? Vai trocando, aparece um louco lá, né? Vai trocando. Um doido próximo lá. Tem. É antiga essa daí, viu? Esse aqui é um Mercedes, 1968, que foi da Embaixada da Alemanha no Rio de Janeiro. E você sai dar uns rolês com as charangas de vez em quando muito ou não? Difícil. Muito difícil, deixa Só elas que a minha esposa sai para ir na missa, às vezes, com outro carro. Entendi. Que fica em casa, né? Não fica aí na loja. Aquele Bel Air branco lá em cima, eu não tenho mais. Eu troquei com um Cadillac, São Paulo. Combosa lá no fundo, Corujinha, não é? Aquele Monza é canadense. Também eu não tenho mais. Eu troquei com uma Harley Davidson, uma moto 1500. Também não tenho. Faz pouco rolo. Mais. Tudo bem, pode ir pro próximo. Aí, ó. Esse é o ônibus. Esse daí é lá em Água de São Pedro. E aí essa família, esses daí? É eu sentado no chão, sou eu, né? Sim, aqui à esquerda. A minha neta, meu filho, minha esposa, Felipe, minha esposa, meu genro, a Francine que mora no Rio e o filho dela, meu neto, que mora no Rio de Janeiro também. Aí você enfiou todo mundo no busão e vai Não. embora. Ou não? Não, nós não fomos com o busão. Não? Fomos de carro, não. O busão você só mandou entregar. Mas legal, pô, imagina sair dar um rolê de busão. Não foi não. É por isso que tá conservado, os meus vivem mandando. Não, ele vai. Outro dia, o pessoal aqui do Alphaville foi num show não sei se foi do Roupa Nova, não sei se foi Vinhedo ou Valinhos. E aí fizeram o maior sucesso. Foram com ele, foram em 15, com luz, iluminando, mas eu não fui, não. Entendi. Muito bom, pode passar. Não. Aí, ó. A minha mãe. Essa é sua mãe. Ela é viva ainda? Ou... Não, minha mãe já faleceu, coitada. Coitada. E gostava aí, esse daí é um caminhão réu, 6x6 do Exército. Esse daí eu tenho 3 caminhões desse. 3? 3. E aquela belezinha ali? Que tá ali com você? Acho que é sua neta, não é? Aquela... É uma que tem cara de brava. Ela vai aparecer na próxima aí. Acho que é a Luz de Maria, porque o Gabriel... Ui. É uma Luz de Maria, porque o Gabriel nunca andou. É a Luz de Maria mesmo. É a minha neta, que mora aqui no Alphaville. Pode pôr o próximo, acho que ela tá mais em... se não me engano, eu coloquei na sequência. Não, volta. É a outra. Aqui é a família inteira. Esse que você ia falar, esse caminhão? É o réu, 6x6. Se você botar 2 coqueiros assim e botar 2 rodas assim, ele sobe no coqueiro. 6x6. E sua mãe gostava de um vinho, pelo jeito, então? Então, eu acho... Eu não lembro como foi isso, né? Mas eu adorava a minha mãe. Ela criou todo mundo sozinha, coitada. Muito bom. Cuidei dela, viu? Acho que a próxima... Até o último dia. Agora, dia 10 de setembro, vai fazer 5 anos que ela faleceu. Ei, coitadinha. Um beijo. Como é que é o nome dela? Laurinda Rosada Rodrigues. Muito bom. Acho que o próximo é você com ela e com seus irmãos. Aqui são 5 irmãos, né? Uhum. O Paulo, o Choia, a Denise, eu e o Du, que é o caçula, e a minha mãe. Isso daí somos nós. Olha que bacana. Um beijo de novo pra Denise aí. Aliás, a Denise, eu vi a foto do WhatsApp dela, eu sei ela, na verdade, ela é você com o cabelo escuro lá, bem parecido. Agora, coitada, ela tá sobrecarregada, porque o Evandro brigou com a secretária e tá sem secretária. O Gussi? O Gussi. Então ela tem que cuidar do Evandro e da toda a única inteirinha. Entendi. Mas ela tem.
Ela saía, ela vai embora, não tem problema não. Ela sabe cuidar. Pode colocar o próximo. Aí, ó. Essa daí acho que Essa é a tava Lourdes dentro do Maria. caminhão. Tá com 11 anos. Tá com 11 anos. 11 anos. Ela tava com uma cara de brava ali, naquele vestido 11 anos. amarelo. Lourdes Maria. Mora aqui em Alphaville. Ai, que beleza. Ai, que beleza. Você vê essa menina cantar e ler na igreja. Ela frequenta aqui o Padre Edivaldo, aqui no Santa Rosa, Sim. né? Que é pertinho. Ela tem uma domina? missa que ela não tá lá, lendo, cantando, falando. Um beijo pra ela, então. Eu mando. Pode pôr o próximo. Esse daí, Pode, essa volta, foto. volta. Essa aqui, essa foto Essa aí... é a mesma, né? Essa foto aí é lá na minha casa em Ubatuba. Essa daqui? É. Muito bom. É em Ubatuba. Esse outro é eu com o Felipe. A próxima, né? A Copa do Mundo Esse é seu neto? Não, esse é meu filho. Ah, é seu filho? É o pai da menina, o pai da Lourdes Maria. E essa aí foi Copa qual? De quando? Essa Copa foi aqui em São Paulo. Ixi, agora não lembro. Aí foi esse daí no campo do Corinthians. Esse daí eu ganhei da Bung, acho. Ou da BP, não lembro. Não lembro. Muito bacana. Foi Argentina e Suécia. Esse jogo aí. Eu achei que era seu neto, eu tô ficando... Não, esse é o Felipe, meu filho mais velho. É bom pra ele, que tá parecendo bem jovem, né? Isso aí. É meu filho. O próximo aí, Kevinho. Meu filho. Essa daí já é mais recente, essa foto. É minha nora, meu genro, minha esposa, meu neto Gabriel, a Francine, minha filha. Aí a Lourdes Maria já Olha grande. o tamanho. Eu e o Felipe, meu filho mesmo ali. Que bacana. Esse é o chapéu que você teria que ter vindo hoje. Esse é o chapéu que tá no carro, eu não trouxe. Muito bom. Acho que tem mais uma ou acabou, Kevinho? Tem mais duas. Essa daí é uma história boa também, ela. Essa daí Vai falar eu que você fundei joga isso aí. bola. Eu fundei esse clube. Como é que é o nome do clube? É o Clube Veterano de Rio das Pedras. Esse daí é o Padre Benzeno, né? É um padre, né? É um padre à esquerda, ele é um padre. Eu espero que seja, né? Porque se jogar bola assim... Já estamos com de 89, já estamos então com 33, 34 anos. Você que é fundador? Eu fundador. Nós não tínhamos sede. Né? E tinha um terreno aí no Clube dos Cavaleiros, passando ali, de acho que 5 hectares. E eu ia comprar para mim, né? Falei, não vou comprar para mim, eu vou conversar com vocês aqui, nós vamos comprar e fazer a sede do veterano. Ali, que está ali, é um campo de bocha. Ele tem o meu nome, Bocha do Pado. Agora eu não vou indo mais, faz tempo que eu não vou, né? Mas eu ia toda sexta-feira jogar bocha ali. E bola eu parei já faz muitos anos já que eu não... E você jogava em que posição? Quarto zagueiro. Metia o pé que dava mesmo. Eu ia chutar que você era zagueiro. Esse de óculos de lado é o Dirley. Trabalhou muito tempo Trabalhou com o Martinho na SA. José Dirley Marcelo, não sei se lembra dele. Eu não me Faleceu, pegou um câncer na garganta, coitado. Faleceu muito, muito novo. Ele era o presidente da época. Esse daí foi um dos que eu levei para Jaciara. Eu levei para Jaciara, acho que 5 ou 6 para tocar lá a usina. Não tem nenhum vivo, morreu tudo, você acredita? Mas não de deixa tanto bebê, de tanto bebê lá. De tanto bebê. E o clube tem ainda hoje lá? Nossa, tem. Opa. Nossa, é um senhor campo, senhor clube. Eu não tenho ido, mas tem sim. Tem. É o Clube de Veterano de Rio das Pedras. Muito bom. O presidente hoje é o Pedro de Favari. Um beijo pro Pedro de Fávaro, então. Podemos mandar esse... Você conhece ele, né? Não, mas não manda beijo, mesmo sem conhecer. Não problema. Pode colocar a próxima. E essa aí é uma sua. Eu esqueci de colocar falar que você gosta de pescar e cozinhar também, é verdade? É verdade. O que você faz de comida boa? Só porcaria. Mas feijoada, dobradinha, ossobuco. Ossobuco, dobradinha que eu mais gosto. Dobradinha, feijoada, ossobuco. É bom saber, né? Você ia almoçar com alguém, eu vou te levar arroz com suã, é só comida porcaria. Meu pai é dessa trupe aí também, então eu sei bem. É que eu não sei que foto é essa. Essa aí eu acho que é do aniversário, foi a Denise que mandou, porque pelo... Mas o que tem lá atrás?
Então, eu acho que é um brinquedo infantil, que volta um pouco. Deixa eu ver, volta 2 fotos, se não me engano, aqui ele tá com a família. Não é do aniversário, lá, não. você tá com a mesma roupa, não é? Ó, roupa cinza lá e Então, chapéu. mas isso daí não é, não. Vai pra frente. Então esse aí nós vamos desvendar. Isso daí é no Rio de Janeiro. Será? Ah, é aniversário do meu neto no Rio de Janeiro. Porque aquela foto anterior, do aniversário do Gabriel. Entendi. Então isso daí é do Rio de Janeiro. Deu pra ver que você não variou muito a camiseta, então, entre os então aniversários. Você tá com a mesma camisa, né? Acho que agora acabou, né, Kevin? Muito bom, Pada. É isso aí. É isso aí. Então, tá parabéns aí. Cara, sucesso sempre, você faça aí boas entrevistas, né? E tem muita gente boa para contar muita coisa. Eu queria te agradecer aqui pela presença. Imagina. Eu acho que você aqui estando na participação vai ajudar eu convidar muita gente ainda a participar aqui. Obrigado mesmo por ter vindo. Vai. O Caio tem história boa também para você. Pedro Mizutami tem história boa. O Maurílio, que agora vai ter que vir aqui, vai ter que contar tem história boa. O Maurílio fala para ela, que história é essa, Maurílio, que você deu um carro a gasolina falando que é flex pro Fidel Castro? Fala pra ele. Eu vou perguntar. Olha que vergonha, Maurício. Moçada, um beijo pra vocês. Tchau. Oi. Pada, você tem que falar mais um negocinho. Você tem que olhar pra câmera lá e falar chupa cana show. Tá bom. Chupa cana show. Chupa. Valeu, obrigado.